Buonasera, boa noite, mais um Alma Italiana, aquele programa que conecta com histórias, com negócios, com cultura, com a arte e traz a Itália bem pertinho de você, do seu coração. Lembrando sempre que Alma Italiana é uma realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, conhecida por SIRGS, e tem o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e da Casa de Escriba Projetos Literários. E no programa de hoje, o programa de hoje vai nos permitir uma viagem a Anita Garibaldi, uma heroína de dois mundos, e também vamos ter a nossa tradicional aulinha de italiano. E para efetivar esse mega programa, nós contamos com entrevistados de peso. O professor e historiador Edson Hüttner, doutor do Instituto de História da PUC do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, professor. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Igualmente, uma satisfação muito grande. Também conosco a professora Sandra Dal Wonder, é mestre em didática da língua italiana pela Universidade Ca' Foscari de Venezia e coordenadora dos cursos de italiano da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul. Muito boa noite, professora. Buonasera, grazie. E conosco também o nosso colunista, o médico presidente da SIRGS, Dr. Francisco Monelli. Muito boa noite, presidente. Buonasera a tutti. Então, nós vamos agora mergulhar na nossa aulinha de italiano com a professora Sandra. A palavra é sua. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Hoje nós vamos falar sobre a expressão dai. Quando você chegar na Itália, você vai ouvir muito essa expressão. Mas o que ela significa? Esta expressão, ela dá impulso, força a uma expressão quando tu queres dizer, por exemplo, vamos, força, seguimos, su, avanti. Então, essa é uma expressão que você vai ouvir muito. Uma outra expressão que muitos já conhecem é quando você faz algum favor ou entra num restaurante, pede alguma coisa, o garçom vai te dizer grazie e você vai dizer prego, ou vice-versa. Você vai pedir alguma coisa, vai dizer grazie e o garçom ou alguém que está te atendendo vai te dizer prego. Prego é uma palavra muito utilizada. Então, quando você tiver dúvidas, utilize prego. Uma outra ideia aqui para lembrá-los de que as nossas aulas iniciaram no dia 17 de agosto e temos ainda inscrições abertas para o curso intensivo do segundo semestre, ok? Esperamos vocês lá. Tchau, tchau, grazie. É sempre tão bom quando a gente tem essa aula de italiano, né? Nos deixa confortável, né, presidente? De poder viajar, de poder vivenciar essa língua tão romântica e tão viva, né? É, uma língua muito viva, romântica, maravilhosa. E vamos dar um dai para o nosso curso de italiano. Bravo, bravo, ótimo. Dai, forza ragazzi, su. Agora, nós vamos também mergulhar em uma programação romântica, uma programação alegre, uma programação que nos deixa de bem com a vida. O que a SIRGS nos promete para agosto e setembro? Para agosto, nós tivemos o nosso chá, dia 13, né? Chá da Rosinha, maravilhoso como sempre. E em breve teremos outro, em outubro, se não me falha a memória. E agora, terça-feira próxima, hoje é sexta, 21, dia 25, teremos nada mais, nada menos do que Fabiano Lafauci. Em contagem regressiva. Lá na Sociedade Italiana, com aquele show maravilhoso dele, ele e seu pessoal, acompanhado, claro, de uma jantinha, de uma coisinha, um pizzicatinho, alguma coisa que sempre é bom para encher a barriguinha e a cabecinha, porque, né, nós gostamos de dar uma beliscadinha, ainda mais naquela hora, já trabalhamos, já fizemos. Então, espero vocês no dia 25, lá com o Fabiano Lafauci. E em breve teremos também o coral da Sociedade Italiana em setembro.
dia 20 de setembro, lá na cidade, também é uma quarta-feira, se não me falha a memória, quer dizer, é uma quarta-feira, eu posso estar enganado do dia, mas não estou, com certeza. E também teremos o nosso coral da Sociedade Italiana fazendo uma maravilhosa apresentação, como sempre. Entrada franca, o Fabiano não, mas o coral sim, com entrada franca. Espero vocês lá, como sempre, abrilhantando as nossas noites de cantoria. E eu sempre gosto de colocar que nós vamos viver mais. Isso já está posto, mas que vivamos melhor, com autonomia, com dignidade, com alegria. E o pertencimento, a convivência com amigos e a alegria, né, professor Edson? Exatamente. Eles são vetores de aumento da nossa longevidade. Então, você já sabe. Quer se divertir, quer estar alegre, quer estar próximo da Itália, visite o Instagram da Sociedade Italiana, que nós vamos colocar aqui na tela, e venha estar conosco, vivendo, vivenciando, enaltecendo a alma italiana. Nós voltamos em seguidinha, depois do comercial, agradecendo a presença da professora Sandra Wonder, que se despede de nós, porque ela está indo dar as suas aulas aonde da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul. Voltamos em seguida. O Rio Grande do Sul não começa no mapa, começa nas pessoas, nos municípios. É ali que os desafios aparecem primeiro e as soluções precisam chegar. Colocar os municípios no centro das decisões do Estado. Isso é municipalismo. Quando cada município tem voz e vez, o Estado inteiro avança. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Municipalismo agora. A voz e a vez dos municípios. Voltamos com alma italiana. A professora Sandra teve que nos deixar por motivos profissionais. Ela é professora lá na Sociedade Italiana do curso de italiano. E ficamos nosso colunista, Dr. Francisco Morelli, presidente da CIRGS, e com muito prazer, o nosso historiador, doutor, professor da PUC, Edson Hüttner, a quem nós vamos já pedir que compartilhe conosco essa história tão linda que dignifica tanto a força e o sentimento da mulher, que é Anita Garibaldi. Apresente para nós esta pequena notável. Ela é catarinense, né, de Laguna? Exatamente. Cris Morelli, né? Olha que interessante, né? Ela é uma heroína dos dois mundos, tanto da Itália como do Brasil, né? E principalmente de nós aqui do Sul, né? De Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A Anita Ana de Jesus Ribeiro era o nome dela antes, né? Que nasceu em 1821, lá em Laguna, né? Ela ficou ali até os 11 anos de idade. Se casou, porque os pais pediram, com um sapateiro, né? Casou jovem, né? Jovem, com 14 anos, né? 14 anos. Naquela época era assim, né? Naquela época a gente ouviu muitas histórias no interior ainda, né? Muito bem. E olha que interessante, né? Agora, fazendo essa ligação com Garibaldi, né? Que é esse grande encontro, né? Enquanto isto, um tempo depois, Garibaldi estava onde? Estava aqui em Camaquã, no Cristal, fazendo os lanchões Farroupilha, né? Uhum. E com os lanchões ele vai para onde? Para Santa Catarina, vai para Laguna, com os barcos, né? Levou de boi até um pedaço, né? E depois a beira-mar. E ele entra em Laguna, né? E ali começa a República Juliana. E quando o Garibaldi chega em Laguna, quem é que estava caminhando à beira-mar? Porque ali era beira-mar, as gurias iam passear, né? Naturalmente. Era ver Garibaldi. Anita vê Garibaldi. E Exatamente. se apaixona. Pela língua também, principalmente. Não tanto pela barba, né? Etc. Ver aquele cara lá. Eu acho que a gente está falando em língua, né? Eu acredito que ela tenha ficado muito admirada com essa língua italiana. Com o idioma italiano? Falando outra língua, ali todo mundo falava português, né, Cris? Eu acredito que uma jovem vendo aquilo, a língua dele, falando a língua dele,
Imagina ela na beira da praia e ele dentro do barco Seival, lá em Laguna, né? Aí começa essa história, então, nesse primeiro momento, né? E ali tem aquele primeiro romance, aquele primeiro olhar, né? Do amor, né? Que une, né? Para sempre nessa história que nós vamos começar agora. Que emocionante, né? Então, mas ela era casada, então. Ela Antes estava ela era casada, né? E era que idade será que ela tinha quando uns conheceu? 14 anos. Quando conheceu o Garibaldi? Ela tinha uns 18 a 19 anos quando conheceu. Uma menina. Já era mais adulta, né? Mas olha só, o marido dela, que era sapateiro, ele depois foi servir para o Império Português. Então, naturalmente, ela se dividiu por ali, né, Cris? E, muito bem. Então, nessa história toda, né, os dois saem de Laguna, né? E a Anita Garibaldi, então, né, quando é que ela recebe o nome oficial de Anita Garibaldi? Em 1842, dando um pulo mais adiante, quando ela se casa com Garibaldi, lá em Montevidéu. Tá, mas deixa eu Mas voltar vamos já, um pouquinho. vamos voltar, Vamos tem muita voltar a história. fita um pouquinho. Quer dizer que, então, no primeiro olhar, define-se um romance. Ela se apaixona por ele Sim. e ele por ela. Exatamente. E eles, em seguida, estabelecem um romance. Um romance e que iniciou esse romance de encontros, né? Aqueles dentro do barco, ali na cidade. Eles saem de lá, né? De Laguna, porque os imperialistas invadiram depois, né? E para onde é que eles vão depois, né? Eles ficam fugindo, né? Para não serem mortos. E em Mostardas, no município de Mostardas, ela tem o primeiro filho, que nasceu numa estância chamada, sob o nome de Menotti, né? E olha aqui, olha, ó, mas antes ela já sabia, ela aprendeu a dar tiro, ela aprendeu a andar de a cavalo, porque ela viu os revolucionários lá em Laguna, né? Ela aprendeu a tirar, ela aprendeu a andar de a cavalo. Ela foi para o grupo dos revolucionários. Ela era alguém que queria uma república tanto juliana e uma república rio-grandense, que ela veio lutar com Garibaldi, né? E olha que interessante. Os imperialistas, eles chegam até Mostardas, Cris, né? Sim. Morelli, né? Eles invadem lá e logo depois que ela dá o parto Menotti, né? Ela teve que fugir à noite de a cavalo com ele no colo, né? Imagine a cena, né? Ela teve que fugir com o Menotti. Isso em 1840. Um pouco depois, ela é capturada pelos imperialistas, né? 1841, 1840, e ela capturada pelos imperialistas, ela estava caminhando, buscando o corpo do Garibaldi, ela imaginava nesse momento que Garibaldi estava morto, né? Os imperialistas invadiram, então imagine o drama, né? Ela que tinha todo aquele romance, e agora procurando o corpo do marido. Era o pai do filho dela. Exatamente. Uhum. E ela fez isso estrategicamente, né, para ver os corpos nessa região de Mostardas, e ela consegue fugir com o cavalo dela, com o filho no colo, né? E ela vem para o Rio Grande do Sul. Mas até então ela não sabe se o marido está vivo ou morto. Exatamente. A impressão que ela está assim é que tinham matado ele. Tinha sobrado só o filho, né? Então é um filme, né? É uma dor muito grande. E depois ela encontra Garibaldi no Rio Grande do Sul vivo, né? Mas ele não dá sinal de vida? Não, desapareceu, né, do mapa, né? Provavelmente estrategicamente para não aparecer, por causa que os imperialistas estavam procurando ele, né, Cris? Olha só, ela fica um ano aqui no Rio Grande do Sul, com Garibaldi, né? Na Revolução Farroupilha. E depois, nesse primeiro período, né, já com o filho Menotti no colo, eles vão então para Montevidéu. Né? Dando já um pulo, né, Cris, assim, para Montevidéu. A história é muito grande, né? Então, abrindo um parênteses já aqui no meio, nós estamos vendo aí uma heroína de verdade, né? E às vezes ela é real, né? E às vezes a gente vê filme da Mulher Maravilha, da Batgirl, outras coisas, não, mas aqui a gente está vendo alguém concreto, né? Alguém que fez a história e lutou, como os homens, né?
ela rompe uma divisão, né? Homem ou E mulher. eu vou romper um pouquinho a sua fala. E eu tenho certeza que o senhor também vai embarcar nessa pergunta. Será que ela, Anitta, ela tão jovem, é tão inexperiente, deixa um casamento para trás, se aventura, né, por um bom vivan, que deve ter sido Garibaldi, pelo que a gente ouve falar, um homem de uma aparência bonita, com um bom porte, mulherengo. Essa decisão por lutar pela liberdade, será que é dela ou também ela compra a ideia do Garibaldi? Eu acredito que são as duas coisas, tá? Mas o foco é o Garibaldi. São duas coisas, porque ela foi nessa via, né? Porque ela Sim. poderia ficar com outros. Ela comprou a ideia Ela comprou a ideia Sim. porque ela se separou do marido, né? que não prestava, né? E que era imperialista. Sim. E que a Foi- gente foi- sabe foi- que não era. Ele foi soldado do Império depois, né? Ela poderia ser capturada por ele, né? E assim por diante, né? Então, a minha visão foi por um grande ideal de liberdade, né? Mas De uma república independente naquele período do autoritarismo imperial, né? Para te ver que ela tinha consciência que ela já não gostava disso. Era uma pessoa muito inteligente. Né? Então, estou percebendo na tua pergunta, Cris, esse detalhe, né? Porque são tantas janelas que se abrem ali, né? Nessa perspectiva que nós vamos acompanhando ela, né? Ela sabe atirar, né? Ela sabe carregar arma, ela sabe andar de a cavalo. Então, é uma Amazonas, né? Como eu falei antes, não é uma invenção, né? Não é algo assim de um... a história Vamos inventar uma heroína, né? Com a é uma espada na mão. história da vida real. Tem até a Uma música, história da aquela vida que diz, real. né, que numa mão ela carrega o fuzil e na outra o filho. Era bem assim? Justamente. Essa ideia, depois que os italianos vão pegar dela, é essa imagem lá de Mostardas, quando ela sai com o cavalo e o filho dela na mão, no colo, né? E a arma, uma pistola. Interessante que os italianos pegaram essa ideia de Mostardas, né? Ela saindo de lá, fugindo com um menote no colo, né? Tanto é que tá lá no Janículo, né, em Roma, né? Os ossos dela estão lá no Janículo, em Roma, né? Com uma estátua equestre, né? De a cavalo, né? Uma mulher em cima de um cavalo. Com um filho. Olha, não, isso aí E é uma algo muito arma. grande. É algo espetacular. Não para a época. Isso é eterno. Agora, professor, eu queria que o senhor nos desse uma luz. Assim, ó, ela vai para a Itália e acompanha os sonhos, segue acompanhando os sonhos do marido? Exatamente, por quê? Por Porque quê? na Itália, né, tinha um pouco esses ideais muito parecidos, tanto quanto a República Juliana, quanto a República Rio-Grandense, né? Aqui no Rio Grande do Sul eles queriam uma República Rio-Grandense. A Revolução Farroupilha é um pouco o nome dela, porque eram farrapos, né? Mas era uma República Exato. Rio-Grandense, né? Então o que ela percebeu lá? Aí novamente une as duas coisas. Garibaldi, que ela seguia, que foi de barco com ele, e o Ressurgimento, né? Que lá instalaram uma república também, né? Na Itália, que o Garibaldi queria uma república na Itália, né? E ela viu também esses mesmos ideais que queria lutar também. Ela lutou, né? Exatamente, né? Ela lutou, ela pegou armas, né? E é justamente nesse momento, né? Quando ela está com Garibaldi, e justamente numa retirada, né, de Veneza, né, que as tropas de Garibaldi estavam sendo invadidas pelos austríacos e os franceses, né? Então, justamente é nessa retirada que eles tiveram que sair, que ela pegou malária, né? E aí, um bom tempo ela faleceu em Ravenna. Então, ela morre, né? Tanto pelo amor como pela causa dos ideais de uma república livre na Itália, de uma unificação, como ela lutou também aqui no Rio Grande do Sul. A sua vida, a sua intensidade, o seu amor e os seus propósitos de liberdade geraram um filme. Um filme que leva o nome dela, Anitta, uma heroína de dois mundos. E este filme vai concorrer em Gramado, no Festival de Cinema, na categoria curta. E é este assunto que o professor Edson vai trazer para você em primeiríssima mão aqui no Homem Italiano. O filme parte da Itália, né? O nome é Anitta.
E quem é que é o idealista desse filme? É Francesco Garibaldi Hilbert, o trineto de Garibaldi. Tinha que ser Francesco, né? É, tinha. Francesco, né? Esse senhor, né? Francesco Hilbert Garibaldi, né? Ele que idealizou essa curta, né? Ele, além de ser um parente, né? Tanto o filme quanto ele também tem o mesmo significado, né? Se fosse apresentar só o filme, mas está aí um parente de Garibaldi, né? Então, isso aí muda completamente que vai falar sobre o significado do filme, né? Não é aquela coisa que tu liga o botão que tá assistindo o filme, o que está acontecendo. Mas agora a gente vai ver alguém que está trazendo isso aí para o Brasil a primeira vez lançado, né? Que vai ser concorrido em Gramado, né? Num curta, e depois lançado aqui na PUC de Porto Alegre, né? Vai ser lançado com a fala dele e aberto para todas a comunidade, principalmente as associações italianas, né? E a gente gosta dessa história e quer ver, né? Outros ângulos, né? Dessa história e novos ângulos, né? Então o Francesco Garibaldi, né? Ele está trazendo isso. E não por acaso que o ano passado, né? Eu tive com ele lá em Camaquã, um grupo dele, né? Aonde? Lá onde o Garibaldi fez os lanchões lá no Cristal, né? Ele foi lá, atravessou o outro lado, né? Então, o que a gente está percebendo aqui, né, na importância desse filme, é um momento de reflexão sobre tudo isso aí, né? Sobre essa história. E os valores que ela traz, né? De honestidade, de causa, né? De igualdade. E quando a gente vê hoje tantas guerras no mundo, né? Que às vezes que não tem uma... Por cobiça, né? Poder, né? Mas não por um ideal, né? Então, isso aí ele vem a somar, né? O senhor acha que os ideais ficaram na história? Eu acredito que os ideais lá pelas tantas têm que ser renovados, né? Eu acredito que a população hoje, a sociedade, eles não estão interessados em ter terra de ninguém, né? Eu quero mais um pedaço de terra para o meu país, né? Eu acredito que o mundo de hoje, a nova humanidade que está vendo, eles não estão mais interessados por guerra, né? Eles querem um espaço onde sejam livres, né? Para conviver, né? Para trabalhar, para cantar, para viver a sua arte, né? Então, esses ideais do passado, eles reforçam esta convicção, né? Que as pessoas querem viver, né, bem, né? Na sua casa, na sua sociedade. A sociedade não está interessada por guerra, né? Por ter um local novo que a gente não sabe por que estão ali, né? Mas se não está interessada em guerra por espaço, por que tem tanta guerra no mundo hoje? Por causa de algumas pessoas que têm uma cobiça, né? Bom, então, que não representam naturalmente a população. Sim, então são personas que buscam isso e levam de roldão. E aí merece uma grande reflexão, que claro que não é tanto o debate aqui, né, Cris? Sim, temos que mais espaço para isso. Acho que as universidades, as associações, as entidades, como naquela época da Revolução Farroupilha, ou época da Anitta, eles traziam uma nova reflexão, né, sobre uma época de um imperialismo que não deixava a liberdade, né? Foi muito imposto, coisa toda. Né? Esses eram os verdadeiros ideais. Isso. Hoje em dia é só ideal. Dinheiro, Sim. economia, poder, dinheiro. A gente percebe que tem alguma coisa errada ali, né? Tem muita coisa errada. E às vezes a gente vê, não só em outros lugares, né? Como aparece o cara que comprou o último carro, né? Ah, bonito, né? Aquela que é bonito, né? Mas não é... eu acho que tem alguma coisa assim que... E a imprensa é muito responsável por isso também, né? Com certeza, ela repercute o interesse dos poderosos, né? Eu faço parte da imprensa, mas sempre busco levar a verdade e a opinião acima de tudo. Mas eu reconheço que não é a maioria. Sim, e olha que interessante, Cris, refletindo, nós temos um né? minutinho. Olha, a Anitta não veio de Ferrari pro Rio Grande do Sul, né? Não precisava pelos ideais que ela tinha. Foi no cavalo que estava ali, vamos para lá e... Então, ela pega instrumentos para construir um pensamento e uns ideais que a gente vê hoje, né? Uma heroína
tanto na Itália, todo mundo fala dela lá, como aqui. E agora nos filmes, né? Que bom que nós tenhamos esse resgate, primeiro por ser uma mulher, né? Eu não gosto de sectarismo, mas assim, foi uma mulher, é uma mulher e que dedicou a sua vida, a sua causa, não só a sua família, mas estendeu, na verdade, a 2 continentes um sonho de liberdade. E é esse sentimento de abrangência, de pertencimento e de pensamento estendido que nós trazemos aqui para o Homem Italiano, presidente Morelli. Com certeza. Eu aproveito o momento também para pedir desculpa que eu disse que no coral vai se apresentar dia 20 de setembro. 20 de setembro, nossa Revolução Farroupilha, que foi falada agora pelo professor também. Mas o coral será dia 30 de setembro, lá na Cidade Italiana. Agradeço a vocês, agradeço a audiência e sempre participem das atividades da Cidade Italiana e principalmente dos cursos de italiano. Muito obrigado. Professor Edson, sempre um prazer tê-lo aqui. Volte mais vezes, porque o senhor traz cultura ao nosso programa. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, né? E assim também valorizando outros colegas e outros lugares que pesquisam sobre a Anitta, como o Antônio De Ruggiero, que é um italiano que pesquisa, né? E outras pessoas que vão contribuindo, né, para essa nossa história. E a você que ilustra o nosso programa, nós desejamos um excelente final de semana, muita saúde, muita paz, muita leitura, muita história e já comece a comemorar como alma italiana a nossa Revolução Farroupilha. Arrivederci.